Salve gurizada, JN na área para mais um vídeo de review de treinador. A gente vai contratar o técnico tão esperado aí na 4-3-1-2, meio de campo fechado. Formação antiga, ele tinha um meio de campo aberto. Eu tinha ele na formação antiga, mas estava esperando ele vir nessa formação com um meio de campo mais fechado. É ele mesmo, Peter Zeidler. Vou passar rapidamente aqui pela formação, meio de campo fechado, né? 4-3-1-2 padrão aí, contra-ataque passe curto. Ataca ampla, posicionamento flexível, estilo defensivo pressão na frente, a área de contenção na defesa é ampla e a pressão é agressiva. O que muda da tática ofensiva para defensiva, que o estilo de ataque ao invés de ser passe curto, vai ser passe longo. Vamos contratar aqui o Peter Zeidler. Tá aí, tá contratado. Vamos montar um time aqui. Depois vamos estar explicando aí um pouco mais sobre as linhas desse treinador. Vou mostrar lá no outro aplicativo. Vou contratar aqui o Peter Zeidler. Lembrando, ele vem com um gerenciamento muito baixo, né? Importante farmar nos match days o gerenciamento de técnico para colocar aí no Zeidler. Ele vem com 700, então um gerenciamento muito baixo. Mas vamos que vamos aí armar um time para jogar com o Peter Zeidler. Vamos lá. A gente tem muitas opções no time aqui, né? Vamos botar aqui rapidamente. Vamos começar pelo ataque. Aconselhável jogar com jogadores que sejam estilo de jogo artilheiro. Eu particularmente jogaria assim, por exemplo, com Rashford e Rummenigge. Jogaria assim também com Forlan e Rummenigge. O Forlan, o centroavante mais completo do jogo, para mim o melhor na minha gameplay. Ele te dá todas as características de um centroavante e ainda de um meio atacante. Então, um cara que vai armar a jogada, vai finalizar muito bem. E o Rummenigge, para mim, é a melhor finalização do jogo. Bate com as duas pernas, tem curva para fora também, pode jogar tanto na direita quanto na esquerda. A exemplo do Forlan, que ainda tem o chute colocado, que é uma arma que eu utilizo muito. O mate. Se tu tiver um Ronaldinho, clássico camisa 10, uma ótima opção. Se tu tiver um Cruyff, vai estourar o gerenciamento aqui facilmente, mas eu vou dar as opções aí pra vocês. Se tiver um Cruyff, seja Legend, seja Iconic, jogador para segundo tempo, jogador de infiltração. A exemplo também do Kaká, é um jogador para mim melhor mate do jogo. Vamos pra trinca aí, os dois MLGs e o volante. Bom, MLG tu pode colocar um Beckham tranquilamente. Pode colocar um cara mais para defesa chamado Gerrard. O volante pode usar um Vieira meio versátil se tiver? Pode. Ainda prefiro usar aí o Vieira destruidor de jogadas ou um Rijkaard. Fica sempre entre essa dupla. Aqui o ideal é jogar, na minha visão, com o Rijkaard, que vai dar uma saída de jogo bem melhor. E sendo apenas um volante nessa formação, eu prefiro um volante que tem uma saída de jogo um pouco mais qualificada. Dupla de zaga. Pode colocar um Varane, ou se tu tem outro zagueiro de destaque, a Konami, ela coloca muitos zagueiros em destaque com muita qualidade. Tu vê aí um Bastoni, Fofana, Davinson Sanches, enfim, vários zagueiros aí que são até melhores em muitas vezes que os Iconics.
Varane e Van Dijk, Varane e Beckenbauer, Van Dijk e Beckenbauer. Nosso amigo aqui Cannavaro, que nessa formação ele pode jogar até de lateral direito. Enfim, dá pra completar aí com muitos jogadores, né? Claro, às vezes tu não vai ter as peças ideais, né? Falando aqui do Brian Robson no meio, ó. Pode jogar com o Brian Robson também aqui no lugar do Gerrard. Ou tu pode jogar até com o Matheus ali também de MLG, vai cumprir muito bem a função. Enfim, nessa formação eu vou prezar pelos laterais defensivos, né? Ou seja, Bissaka, Lucas Hernandes. Se tu tiver um Pavard também é interessante. Pra zaga também tem o Campbell, que pra mim é o melhor zagueiro do jogo, o Iconic. Tem aí Koulibaly, várias opções. O jogo te dá muitas opções. Destaque, Legend ou Iconic. O próprio Nedved, que o Nedved ele vai cumprir uma função nessa formação muito interessante, porque ele pode jogar de MLG muito bem e de mate também com uma qualidade espetacular. Então vai depender aí do que tu pensa pro time, né? Quer jogar com um MLG, quer jogar com um cara mais de contenção, mais de infiltração. Enfim. Goleiros. Bom, novamente, o jogo dispõe de vários goleiros aí com qualidade. Eu prefiro jogar com goleiro ofensivo, né? Mas devido às condições dos goleiros, fica complicado aí. Estar colocando muitas vezes o goleiro que tu gosta de jogar pela condição. Então tu tem que ter alguém no banco ali para substituir caso aquele jogador específico não venha para jogo em função da sua condição, que pode estar qualquer tipo agora, vai depender do rendimento semanal do jogador, né? Aqui no caso o Neuer está condição C, mas é recomendado colocar um outro goleiro Legend ou Iconic na reserva. Os que eu indico, Courtois, para mim o melhor goleiro do jogo, o próprio Neuer, Donnarumma, esses três aí são muito bons. E claro, Peter Cech, que não pode faltar em nenhum squad aí, em nenhuma formação, mas eu prefiro um goleiro ofensivo. Para banco de reservas, né, visando aí o ataque, por exemplo, ó, pode colocar até essa dupla de destruidores aqui, acho que não tem problema também, são dois jogadores aí dos melhores que tem, ou se tu quer mesclar, tu pode colocar um Maldini também, que é muito bom esse Maldini aqui, estilo de ataque, que é o Maldini do PES 21, né? É muito bom zagueiro. Então, o jogo, como eu falei, dá muitas opções, tanto de ataque, de meio e de defesa, claro. Em relação aos Iconics, tem poucas opções de defesa, mas tu mesclar ali com os destaques, tu vai ter um time excelente. Certo, gurizada? Reservas para banco aqui no ataque: Haaland, próprio Rafael Leão ali que tava, né? Ele tá condição A. Ele puxa marcação, o estilo dele, então é um estilo um pouco diferente, né? Como eu falei, eu recomendo os artilheiros. Andy Cole, espetacular. O próprio Inzaghi também, seja a Legend ou seja o Iconic, é uma carta espetacular. Então é isso, a base do time é mais ou menos essa, dois CAs artilheiros. O Mate pode ser um clássico camisa 10 para o primeiro tempo e um jogador de filtração para o segundo. Ou se tu tem Kaká e Cruyff, tu pode usar tranquilamente um no primeiro e um no segundo. Os MLGs, de preferência, meias versáteis, né? Se tu tiver um Brian Robson também, que cumpre muito bem a função, pode colocar ali, ele é o jogador de infiltração. O volante, eu prefiro o Hiker também pela saída de jogo, né? Como é um volante apenas nessa formação, claro que tu pode colocar ali no lugar dos MLGs outro,
mas eu prefiro jogar com um volante só nessa formação e tem que ser um volante mais técnico que tenha também um poder defensivo muito interessante. Os laterais padrão ali, dois zagueiros defensivos, Lucas Hernandes, que para mim é o melhor lateral do jogo, e o Bissaka, que também não deixa nada a desejar, é um excelente lateral. Zagueiros, tu pode mesclar um estilo de ataque, um destruidor, ou se tu tiver Campbell e Cannavaro, tu pode jogar com os dois, na minha visão, tranquilamente. E goleiro, eu recomendo goleiro ofensivo, seja Neuer ou Donnarumma ali, tu tá muito bem servido. Se não tiver nenhum dos dois, pode usar o Peter Cech Legend, enfim, que não vai se arrepender, vai estar muito bem servido de goleiro. Vamos dar uma olhada aqui agora no nosso aplicativo. Eu separei aqui o aplicativo do PES Hub para estar trazendo um pouquinho das linhas desse treinador, que é um treinador realmente muito bom, muito interessante. Como toda tática vai ter seus pontos positivos, seus pontos negativos. A gente tem que saber explorar o que é bom e aperfeiçoar o que está ruim no caso dessa formação. Vai ficar muito claro aqui o que ele tem de ponto bom e o que ele não vai ter de ponto bom. Como expliquei antes, um contra-ataque passe curto, que na minha visão é a melhor tática. Vai atacar ampla, mas o alcance de apoio sendo baixo, os jogadores não vão ficar tão distantes e os números em ataque vão ser muitos. Então o pessoal do meio de campo ali vai estar toda hora naquela ofensividade, tanto é que o posicionamento flexível vai fazer com que os jogadores preencham ali os espaços e usem essa ofensividade que tem o Zeidler para atacar muito bem. Estilo defensivo, pressão na frente, então a defesa ela vai com essa pressão agressiva, ela vai se postar um pouco mais adiantada, sendo que a linha defensiva é 2 na tática de ataque, então a linha defensiva é perfeita. Até 5 pontos ali de linha defensiva é tranquilo. Densidade, quanto maior a densidade, mais a defesa vai ficar compactada ali. Isso é muito bom na tática de ataque ali, é quase 10, então fica perfeita. A linha defensiva, a densidade desse técnico e o alcance de apoio também, as linhas dele são perfeitas. O porém é que ele defende com poucos, então a defesa, quando vai ser montado o contra-ataque do Zeidler, vai atacar muito bem. Mas a recomposição defensiva, ela não vai ser da mesma forma do que o contra-ataque ofensivo. Na defesa ela vai recompor mais lentamente e pode aí gerar muitos espaços para o adversário. Então tem que se ligar nisso aí. Jamais fazer marcação dupla, porque é suscetível muito à tabela. E a densidade da linha defensiva é perfeita. Então tu vai enfrentar aí um lançador, vai estar bem protegido aparentemente. Claro que o jogo muitas vezes faz com que esse tipo de player tenha até sorte, né? Que tudo dá certo pro cara. Mas pelas linhas do treinador aqui, pela tática, é uma formação também que é meta do jogo e é um dos melhores com certeza na 4-3-1-2. A defensiva, ele diminui a linha defensiva, aumenta a densidade, então fica ali perfeito. Um ponto de linha defensiva, 10 pontos de densidade, e ele aumenta um ponto de alcance de apoio. O que muda principalmente é que a formação ela torna-se passe longo. Não vai ser mais o passe curto, né? Os jogadores eles vão avançar mais ainda para buscar a jogada mais em profundidade. Então, tanto uma formação quanto a outra são boas, cada um na sua característica. Lembrando que o Zeidler para atacar é maravilhoso, pelas linhas que ele tem e pela tática que ele tem. A questão é defendendo. Lembrando, nunca puxe marcação dupla. O jogador que tu está controlando, ele tem que ser o jogador que muitas vezes vai marcar o passe do adversário, vai dar um predict ali, onde mais ou menos o adversário pensa em criar a jogada e iniciar a jogada. Então tem que ter muita atenção quanto a isso. Certo, gurizada? Mais uma vez aí o time. Claro, né?
CAs artilheiros, meio campista pode ser um clássico camisa 10, jogador de infiltração, os MLGs meias versáteis ou jogadores de infiltração também, volante, criador de jogadas ou destruidor, até um primeiro volante, né? Mas eu acho que nessa formação talvez seja melhor o Raikar, na minha opinião, o melhor volante para essa formação, para essa tática. Os laterais zagueiros defensivos, né? É o meta. Com certeza essa formação é jogar com os laterais zagueiros defensivos. Pode jogar com o Davis? Pergunta aí. Pode jogar com o Davis, a Iconic aqui? Pode. É um jogador também que ele é bem equilibrado, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Jogador rápido, com uma boa resistência. Jogador que vai cumprir muito bem o papel aqui também nessa tática. Então, é mais ou menos isso aí. Os zagueiros pode mesclar ali destruidor estilo de ataque. E o goleiro ofensivo. Se o teu goleiro ofensivo não tiver numa semana boa, coloca o check ali no banco de reservas e joga com o teu goleiro de preferência. Caso ele não venha para jogo, só substitui pelo Peter Cech. Valeu, gurizada. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Fui.